Como que você lida com o não? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dizer não e como ele virou um tabu e como muitas vezes ele é mal interpretado. A gente cresceu com medo de falar não e eu tenho certeza que você já disse sim, querendo dizer não. E é muito engraçado porque quando a gente lida com a negação, com o não, pode muitas vezes parecer falta de educação, rejeição ou até mesmo ingratidão. Mas também existe o outro lado da moeda, que é quando alguém nos diz não. E muitas vezes a gente vai interpretar isso de um jeito negativo. E muitas vezes a gente não tenta entender os motivos daquela pessoa para nos dizer não. O não, ele pode ser superestimado, mas também subestimado. Quando nós estamos na posição de que algo nos é negado, quando alguém nos diz não, a gente superestima essa resposta. Mas quando a gente está naquela posição de ter que falar não a alguém, a gente o subestima. Eu vou explicar melhor. Vamos supor que alguém te peça para fazer alguma coisa que você não se sente confortável. E você diz sim porque você acha que não vai ser de bom tom você falar não para aquela pessoa. E quando você concorda, mesmo querendo discordar, você está anulando a sua vontade, os seus desejos e muitas vezes os seus princípios também. Então, você está eliminando e anulando o seu poder de escolha. Então, você está subestimando o não, você está tratando o não com menos valor do que ele realmente merece. Já quando você pede algo para alguma pessoa e essa pessoa te diz não, muitas vezes você fica ofendido, fica com o ego ferido e fica remoendo aquela situação. Então, nessa circunstância, você está superestimando o não. O que quer dizer? Que você está ressignificando uma situação de uma maneira muitas vezes exagerada. E a maneira mais simples da gente lidar com essa gangorra é o equilíbrio. É saber nos entender e nos ouvir, mas também saber ouvir o outro e entender o outro. Um tempo atrás a gente fez um vídeo sobre agradar aos outros e a gente falou muito sobre essa necessidade de dizer sim a todo momento, que está ligada à necessidade de aprovação e o medo de conflitos, de querer evitar conflitos. E para mim, esses são os dois maiores motivos pelo qual muitas vezes a gente diz sim, querendo dizer não. Sempre devemos lembrar que temos que colocar os nossos princípios, os nossos valores, as nossas vontades em primeiro lugar. Porque quando a gente não faz isso, de uma maneira ou de outra, a gente vai estar sendo menos a gente. O que eu quero dizer é que o que te caracteriza são as suas vontades, os seus desejos, os seus gostos. E quando você está deixando isso de lado, você não está sendo fiel a você mesmo. Entende como a gente vai se diminuindo e se apagando para tentar muitas vezes agradar apenas aos outros? Existe uma linha muito tênue entre o autocuidado de dizer não e o individualismo. E eu acho que a melhor pessoa para decidir se é um ou se é outro é você, porque você vai estar inserido naquela circunstância e você vai julgar de uma maneira correta. E eu acho importante também a gente lembrar que nem tudo vai ser do nosso jeito. A vida exige flexibilidade, mas também não podemos esquecer que tudo que é flexível demais não tem limites. Pensa no elástico, o elástico é flexível, só que uma hora ele vai quebrar. Agora, quando nos é dito não, a gente fica bravo, né? A gente fica com aquela pontinha de irritação e deixa o ego falar mais alto. E ele fica muito ofendido, porque é como se fosse uma audácia não ter tudo do jeito que ele quer. Então, para que isso não aconteça, estarmos cada vez mais em contato com a nossa essência e deixar o ego um pouquinho de lado, a gente tem que simplesmente se colocar no lugar do outro. Então, quando alguém te diz não, questione-se. Por que ele está dizendo não? O que será que ele sente em relação a isso? Será que não tem uma maneira da gente resolver e todo mundo sair satisfeito dessa situação? A gente tem que entender também que como a gente tem os nossos princípios e os nossos valores, outra pessoa tem valores e princípios diferentes. Então, o que é confortável para você, muitas vezes pode não ser confortável para outra pessoa. E tá tudo bem. Se alguma coisa for desconfortável para você, você vai saber. Pode ser por um embrulho no estômago, pode ser por pensamentos ruins. Tá tudo certo no universo, como a Má fala.
Eu prefiro muito mais frustrar outra pessoa do que me frustrar por ter ido contra os meus princípios e valores. Então a gente tem que começar a normalizar o não, porque assim o mundo ele pode ficar muito mais leve e muito mais fluido. E as pessoas vão deixar de ter medo de impor os seus valores, os seus princípios, as suas vontades e os seus desejos. E no fundo as pessoas vão começar a ser mais elas.